Vamos a uma parte muito importante, quase tão importante quanto os tipos de DOF que eu falei semana passada. São os tipos de origem, que gera muita confusão, que o pessoal liga lá, eu preciso homologar minha Altex. O quê? Você não homologa a Altex. A Altex é uma origem que já vem pronta, cadastrada. Você não precisa fazer nada, né? Quer dizer, você precisa fazer algumas coisas para usar a madeira, mas não precisa homologá-la, né? Então, vamos explicar melhor o que é esse raio de origem, né? O que é o tal do pátio, finalmente. Então, no curso de DOF, não falaram do pátio. Gente, falemos do pátio. Então, como eu disse, origem é da onde está saindo a madeira, onde a madeira está armazenada, basicamente, né? Qual a origem dessa madeira? Onde ela fica? Então, nós temos vários tipos de origem dentro do sistema DOF. O mais comum, que todo mundo fala, é o pátio. Pátio madeireiro, pátio da construtora, o pátio da empresa não recebeu o DOF, né? Pátio é o mais comum. A gente também tem ainda a origem, declaração de importação, autorização simplificada e autorização especial. Temos origem do tipo Altex, que quem trabalha com licenciamento ouviu falar bastante da Altex, que nada mais é do que autorização de exploração florestal. Temos também nessa linha do licenciamento a UMF, né, que é a autorização de utilização de matéria-prima florestal. E temos ainda a origem do tipo saldo consignado. Então todos esses aí são origens. E até a gente precisa se disciplinar para falar origem e não pátio. A gente fala tudo errado. A gente fala, o pátio Altex, o pátio de importação. Não é, gente, é origem. Pátio é um tipo. Então vamos ao pátio. O que é o pátio? Está lá no artigo 40 da Instrução Normativa 21/2014. É o artigo que fala do pátio. Quem tem que homologar, quem não tem, quantos pode, se pode mais de um por CNPJ, tá tudo lá no artigo 40 e 41 até ali os próximos, né? O que é o pátio? O pátio é o espaço físico usado para recepção, armazenagem, beneficiamento, remessa ou utilização dos produtos florestais. Então, esse é o nome genérico, como eu falei, para efeito de controle do sistema, né? Genérico, eu falei, a gente chama tudo de pátio. Esse é o mais comum, né? Então, a gente fala isso para estabelecimentos industriais, comerciais, depósito, entrepostos, tudo vai ter pátio. Todo mundo precisa ter pátio. Esse tipo de origem depende de homologação. Daí a confusão que surge na cabeça das pessoas. Como as pessoas acham que tudo é pátio, o pátio Altex, o pátio Altesp, o pátio, elas acham que tudo precisa de homologação. Mas, como eu estou explicando aqui, são origens diferentes, né? E no caso, por exemplo, as autorizações, as origens do tipo autorização, não vão precisar de homologação, nenhuma delas. Nem Altex, nem Altesp, nem autorização de uso alternativo do solo, né? Nenhuma dessas precisa de homologação. O pátio precisa, né? E o que é a homologação? É uma ação gerencial do órgão ambiental que opera o sistema que libera o uso e funcionamento no sistema dessa origem. Por quê? Porque a pessoa vai recepcionar e armazenar a madeira lá. Esse tipo de origem não tem um prazo determinado. Você homologa um pátio hoje, se você operar direitinho, ele fica lá pro resto da vida, 20, 30. Aliás, a gente tem um exemplo até interessante. Com o surgimento do DOF+, todo mundo teve que homologar pátio de novo, né? E nós tomamos conhecimento de empresas que a gente não sabia que existia ali na região. Por quê? Porque eles homologaram pátio com o IBAMA lá em 2007. E como eles operam o pátio direitinho, ele nunca suspendeu, nunca deu nenhum problema que precisasse do nosso apoio. Então a gente nem sabia que existia. Então você vê o pátio está lá há 30 anos, 20 anos, funcionando bonitinho. Então, essa é a opção quando você quer demorar para usar essa madeira também. Mas quando a gente for falar de licenciamento, eu falo disso, né? Se você, porque o Altex, como nós vamos ver, ele tem a validade do prazo da autorização. E se você vai demorar para escoar essa madeira, pode-se pensar em homologar um pátio ali no local para você transferir para poder ficar tranquilo. Aí você pode vender madeira uma por ano, não tem problema. Mas depois eu falo mais pra frente para não confundir, tá? Então, como que a gente homologa o pátio? A gente vai avaliar se a empresa existe, onde ela funciona, se ela tem autorização para funcionar, qual que é a atividade dela e o que ela vai fazer com essa madeira, né? Uma vez que tudo isso tá ok, não, belezinha, é uma madeireira, uma lojinha de material de construção, funciona ali, tá tudo certo, a gente autoriza ela a usar esse local como pátio para depósito de madeira. Então a gente homologa esse local que ela cadastrou no sistema, fala, ok, esse lugar existe. É isso que é homologação, nada mais. Aí eu comentei, a empresa nunca precisou da gente, né? Por quê? Porque geralmente elas precisam, né? O IBAMA tem uma série de travas para impedir fraudes. E uma delas é você ter um pátio madeireiro sem utilização nenhuma por mais de 6 meses, né? Então passou 180 dias sem realizar transações, e eu vou explicar isso melhor na aula de mercado madeireiro, como é que funciona, ele suspende. Suspendeu, trava tudo. A empresa não consegue fazer mais nada. Aí precisa pedir para a gente liberar, tá? Mas eu vou falar disso lá no mercado madeireiro. Quais os tipos de pátio? Quando você vai cadastrar um pátio para homologação no sistema, vai ter algumas opções de tipo lá. O que a gente recomenda, em geral, para as empresas, e o normal, o comum, é o pátio normal. Vai estar escrito lá, normal. É para transações em unidade federal com sistema próprio, tá? Então, o nome de tudo é um pátio normal. É uma madeireira, é uma loja, né? Não tem nada demais. O pátio concessão é para empreendimentos vinculados à concessão florestal federal, né? Geralmente, dentro do sistema próprio do IBAMA. Então, é num licenciamento federal, uma coisa lá maior, em que vai haver o transporte de madeira. Então, aí o IBAMA orienta ele a cadastrar um pátio do tipo concessão, e quem homologa é o IBAMA. A mesma coisa num pátio do tipo LAF, que é ligado a licenciamentos ambientais federais. Tá? Então, por exemplo, Belo Monte, lá na Amazônia, afogou um monte de madeira, mas suprimiu também, tirou um monte de madeira. Se ele fosse armazenar essa madeira para transportar depois, é um pátio tipo LAF. Também é gerenciado, homologado, operado pelo IBAMA. A gente não tem acesso. Se ele colocar lá no cadastro errado, LAF, a gente não consegue nem homologar, né? Nós, Estado, né? Estado e municípios, né? Entes ligados ao IBAMA que operam o sistema do IBAMA. Então, vai cadastrar o pátio de uma madeireira, é normal, tá? Pátio do tipo normal. Declaração de importação. É um tipo de origem que tem a ver com a entrada de produtos madeireiros de espécie nativa no Brasil, né, vindos de outros países. Esse tipo de pátio, eu falei errado, falei que eu disse antes, esse tipo de origem, ela é também gerenciada pelo IBAMA. Importação e exportação passa pelo IBAMA, tá? Não passa pelos estados. Só depois que já está dentro do país, né? Nós tivemos um caso de um condomínio que importou madeira da Bolívia, aqui em Sorocaba. E quem gerenciou essa entrada da Bolívia no Brasil, via declaração de importação, foi o IBAMA. A partir do momento que o IBAMA liberou ele na fronteira, aí ele homologou um pátio aqui no condomínio na hora e emitiu um DOF para poder vir. Aí essa parte nós gerenciamos, né? Da chegada do DOF, da homologação do pátio, né? Tudo isso. Agora, essa entrada no país é o IBAMA que fez. Então, ele tem regras bem próprias, bem características, né? São informações conforme a importação. Então, a Receita Federal junto com o IBAMA que vão ver isso. Essa declaração de importação tem uma validade máxima de 90 dias, que é o tempo que ele pode ficar parado lá na fronteira, seja no aeroporto, no porto, né?
Ela tem necessidade de um informe do Manifesto Internacional de Carga para liberar esse saldo, é um documento internacional, que é exigido também depois, quando a madeira nossa chega lá fora, né? Atualmente, também é uma das operações que está só no DOF Legato. Isso não migrou para o DOF+, e por enquanto não tem previsão. A ideia do IBAMA é migrar todas as operações para o DOF+, mas essa aí, por enquanto, não tem previsão. A gente vai passar por esse calendáriozinho também, do que vai acontecer quando. Mais pra frente, tá? Então, essa declaração, para vocês saberem que existe esse tipo de origem. Quem trabalha com isso em órgão público, em fiscalização, principalmente, pode se deparar com um negócio desse, mas raramente vai vir pra gente algo do tipo. Aí vamos para a autorização simplificada. A autorização simplificada, as autorizações simplificadas foram criadas pela IN 2 de 2024, então ela é bem recente, né? Ela veio no intuito de tentar regulamentar roças tradicionais e algumas atividades de pequenos produtores que tinham previsão no Código Florestal de serem declaradas ao órgão público, mas não tinham muito como ser feito isso, tá? Então, o artigo 2º, então, define autorizações simplificadas como a autorização de uso alternativo do solo para agricultura familiar ou empreendedor rural familiar e a autorização especial, que nós já citamos uma vez, né? Vamos falar melhor dela hoje. Ainda aqui em São Paulo, não sei como são os outros estados, ainda não decidimos quem que vai analisar essas solicitações, isso ainda está havendo uma conversa entre a Agricultura, a CETESB e a DPFA aqui, né, o Departamento de Fiscalização, para ver com quem que vai ficar essas análises. Por enquanto ainda não temos uma definição. Mas o que que é essa autorização, então, essa autorização para conversão do solo? Ela é destinada, então, aos que praticam atividade rural na condição de agricultor familiar ou empreendedor rural familiar, tá? Conforme o inciso 5º do artigo 3º da 2651, que define quem é o agricultor familiar. Então tem que seguir todas aquelas condições estabelecidas para se caracterizar como agricultor familiar, tá? E simultaneamente atender aos requisitos da lei 11.326 da agricultura familiar. Então é aquela coisa, ele só pode ter mais um funcionário porque ele trabalha com a família, tem a ver com o tamanho da propriedade rural também, né, inferior a 4 módulos fiscais, então tem todas essas características para ele se enquadrar nesse perfil, tá? Então seria o quê? O agricultor, o pequeno agricultor pequenininho, que precisa produzir a roça dele, às vezes de subsistência para o negócio dele, ele não precisa passar para tirar aquela vegetação e utilizar aquela área por todo o processo de licenciamento ambiental via tradicional, que muitas vezes é longo e muito caro, né? Ele pode requerer essa autorização simplificada para a utilização alternativa do solo. Então, nos casos em que ele quiser utilizar o produto florestal, pelo DOF, né, o beneficiário dessa autorização precisa acessar o Sinaflor Mais e registrar o corte das árvores, tá? Fazer o registro da exploração, conforme a IN2 preconiza também. Isso aí nós vamos ensinar a partir da aula que vem, tá? Como que você acessa o Sinaflor e você declara lá, ou faz o registro da exploração. Então, nesse caso, é tudo mais simplificado. Uma vez emitida a autorização, ele acessa o Sinaflor, registra aqui, cortou, pronto, ele pode transportar, emitir o DOF, né, para transportar isso, migra para o sistema DOF, também vou mostrar como que é isso. Ele pode emitir o DOF para transportar essa madeira e pode usar lá a área dele, a roça dele lá, certo? A Altesp aí a gente já trabalha bastante com ela. Tem uns casos bem inusitados de autorização especial aqui. O que é a Altesp? Ela é uma autorização para reconhecer o estoque em situações que o sistema não prevê. Então, ela não é caso de autorização de corte e nem de exploração de matéria-prima. Então, não é a Altex e não é a UMP. Mas ela também não veio de um plano de manejo, ela é uma madeira de situações extraordinárias que acontecem, né? E você precisa transportar essa madeira de uma maneira legalizada. A forma que o IBAMA encontrou foi criar, né, a figura, lá, tá lá no artigo 17 da IN 14 de 2021, e depois a gente tem complementações posteriores explicando melhor isso, tá? Em outras normas. Por exemplo, então, para que serve a Altesp? É a autorização para o caso de aproveitamento de madeira morta ou derrubada por fenômeno da natureza. Esse é o caso mais comum, que a gente pega aqui, a árvore caiu. Inclusive, a gente foi pessoalmente ajudar a Cubado, um produtor, pequeno produtor, que caiu um jequitibá enorme. E caiu mesmo, tava com a raiz para cima, tava todo. E aí queria vender essa madeira, né? Uma madeira nobre, de qualidade. A árvore era 3 pessoas para essa árvore, era bem grande mesmo. E então, como que ele faz isso de madeira legalizada? Cadastrando uma solicitação de autorização especial. No caso, a gente fez vistoria, tudo atestou, né? E libera o DOF especial para ele transportar essa madeira. Então, esse é um exemplo, aproveitamento de madeira caída por fenômenos da natureza. Destruição, então você vai levar essa madeira para algum lugar para queimar, para destruir, para eliminar. Lembre-se que é sempre para transporte, hein? A doação, concessão de posse e leilão, nos casos da fiscalização, ela apreende a madeira, e junto com o termo de doação, né, do Estado cedendo a madeira apreendida, tem que ter o documento de transporte dessa madeira. Como não tem previsão disso no sistema DOF, a gente usa a autorização especial. Hoje tinha um colega emitindo uma dessa, estava doando madeira de apreensão de auto de infração para a prefeitura de Votorantim, né? Então aí a gente emite essa autorização especial para acompanhar a carga. Leilão é a mesma coisa, né, madeira apreendida. Exploração eventual isenta de autorização por lei e sem propósito comercial. Então a gente tem aquelas declarações anuais, né, de comunidades tradicionais, quilombolas, que eles podem retirar produtos florestais, madeireiros, dentro de um limite, conforme está na 2.651 também. Então, se ele for usar essa madeira, ele precisa de autorização para transportar. Reaproveitamento de madeira, sujeito ao controle do DOF. E a gente tem um caso bem interessante que aconteceu, se não me engano, é lá no Pontal, Paranapanema, não lembro da cidade agora, não lembro se é Presidente Prudente. Um tempo atrás fizeram a represa, o reservatório, e a floresta foi alagada. Mas, recentemente, perceberam que tinha muita madeira nobre lá. E resolveram reaproveitar, recuperar essas toras. Então, eles estavam num processo super complexo de mergulhador, com guindaste, retirando toras de madeira nativa. E aí entraram com um processo pra gente para conseguir uma autorização especial para transportar essas toras e poder vender e comercializar, né? Então, é um caso bem diferente que nós pegamos de autorização especial, né? Outros usos ainda pela administração pública, né? Como recurso de carga. Eu não uso para recurso de carga, não. O IBAMA mandou usar. Mas eu conversei com o Sandro na última reunião, Sandro, não vai dar muito certo essa ideia, não, né? E no dia da indústria madeireira, lá, do mercado madeireiro, me lembro de falar de recurso de carga. Isso aí é um problemão no sistema DOF, né? O IBAMA sugeriu usar o TESP, a autorização especial para devolver essa carga. Mas depois eu explico para vocês porque que não dá muito certo na prática essa ideia, né? Embora tenha a previsão legal. Então, a autorização especial é para esses casos, diferentes e inusitados, certo? Como eu falei, mais comum é a árvore caída mesmo, né? Deu uma chuva forte, teve um 2013 ou foi 2016 que deu um mini ciclone, passou por aqui, por exemplo, e aí São Roque, Araçoiaba, muita árvore arrancada, muita árvore quebrada, e aí choveu o pedido de autorização especial, né? A maioria, como eu falei, é para a prefeitura, né? Ela passada, o pessoal pega, pica e manda pra caldeira, né? Mas alguns queriam transportar as madeiras, e aí é autorização especial, né? Para retirar. Tem uma que caiu no Sesc Bauru, caiu no meio do caminho lá, uma árvore enorme, e eles não podiam simplesmente pôr no caminhão a tora e levar, porque a polícia não vai parar você com a tábua para obra, mas com certeza, se ele vê um caminhão cheio de tora, ele para. Então, se você tiver sem autorização, ele vai prender, né? Eu esqueci de comentar uma coisa bem importante sobre a Altesp, sobre a autorização especial.
A ideia dela não é ser utilizada para o pessoal realizar comércio, né, para lucrar com a madeira. É mais você transportar de maneira adequada uma madeira que precisa ser retirada daquele local. Assim sendo, né, e pensando que inicialmente ela foi pensada mais para o aproveitamento mesmo de madeira derrubada por fenômeno da natureza, o DOF especial, que é emitido a partir dessa autorização, ele não pode ser recebido no sistema por uma empresa, ele não tem código. Ou seja, se a pessoa. Aí eu tenho até um exemplo que eu dei na aula passada, né? De um senhor que caiu a araucária na casa dele, derrubou uma parte do muro, inclusive e tal. Aí ele pediu autorização especial para poder emitir o DOF especial e transportar. E aí ele emitiu o DOF para um marceneiro artesanal que fez banquinhos lá, né? Mas aí qual que é o risco? Esse marceneiro não vai ter o registro desse saldo no sistema dele. Se a polícia tivesse batida lá nesse dia, o que a polícia faz na fiscalização? Vamos falar disso também mais pra frente. Ela vai olhar o que tem no saldo e o que tem no pátio. Porque lembra que eu falei? O sistema DOF tem que ser uma representação fiel da madeira que existe de verdade. E aí ele ia ver, sei lá, 10 metros cúbicos lá da hora da araucária que não tá no sistema. E ele ia ser multado, né? Aí, no máximo que ele ia conseguir falar, não, ó, eu tenho uma autorização especial. Essa madeira é legal, ela não é de corte ilegal. Então, no máximo que ele ia conseguir é não ter a madeira apreendida. Mas ele ia tomar multa. Então, a ideia é que a gente não use a UTESP e as avessas, né? Para simplificar aí, digamos, o licenciamento. Porque essa madeira não pode ser recebida no pátio. Aí, como que se faz, por exemplo, no exemplo que eu dei, do jacarandá gigante que caiu. Jacarandá não, Jequitibá. Ixi, agora não lembro mais. Que caiu e o sitiante quis vender, né? Pra uma madeireira de Itu. Essa madeireira, primeiro, que a própria madeireira emitiu o DOF, né? Como ela está como interessada na autorização e ela tem cadastro no CTF do IBAMA, ela consegue ela mesma emitir o DOF, não precisou da gente como intermediário. Então tem isso também. Quando a gente cadastra uma autorização especial, geralmente é uma pessoa comum, que não tem acesso ao sistema DOF, né? Então, em muitos casos, a gente combina com ele, quando que ele vai lá buscar o DOF, a gente imprime, emite o DOF e entrega para ele, carregar junto com a madeira. Nesses casos, que é uma empresa com cadastro no CTF, no caso a empresa seria beneficiada, ela mesma estando já ela como destino lá na autorização, ela mesma entrou lá e emitiu um DOF. Só que esse DOF não pode ser recebido. Então, esse saldo de madeira não entrou no sistema dela. Aí o que a empresa fez? Solicitou para nós um serviço que se chama forçar a entrega ou entrega forçada de DOF. E aí a gente avalia, nesses casos, a origem da madeira, por que esse DOF não foi recebido, o que está acontecendo, né? Nesse caso, como a gente mesmo que tinha emitido a autorização, a gente forçou a entrega e esse saldo, aí a gente força a entrada desse saldo no pátio do interessado. Mas aí é uma ação gerencial que depende do órgão ambiental. Então, se for mutreta, a gente não faz. E tem mutreta, viu? Eu peguei caso de a pessoa pedindo, não vou falar, tem prefeitura aqui, então não vou citar que prefeitura que foi, que é meio antiético, né? Mas tem caso de prefeitura aqui que o interessado solicitou o DOF especial falando que tirou a árvore que estava com cupim e que aí a Defesa Civil que tirou a árvore e que ele queria tirar do quintal dele. Só que a história não ia batendo muito, né? E aí chegou num ponto, ele tem que apresentar para nós algumas características, né, da madeira. E chegou num ponto em que ele falou, apresentou foto das tábuas lindas, maravilhosas, todas cortadinhas, e a foto da árvore, que não parecia ser uma árvore com cupim, ou até pela qualidade das tábuas e a quantidade de tábua que ele conseguiu tirar daquela tora. E aí aperta vai, aperta vem, o cara da prefeitura, meu amigo, disse que eu podia cortar. Falei, mas você não solicitou autorização de corte de árvore isolada? Tinha que pedir, né? Eu tinha que dar entrada na situação de corte de árvore isolada. Você não podia ter feito via, né? Não é via autorização especial, né? Aí o cara da prefeitura ligou lá pra falar que ele fez vistoria, que tinha cupim sim, que tá tudo certo e tal. Aí eu falei, tudo bem, nós vamos fazer uma vistoria aí. Aí na hora ele mudou de ideia. Mudou de ideia, não precisa vir aqui não. É um município que dá muito problema, gente. Tem umas autorizações emitidas no papel de pão, sem coordenada. Não preciso nem dizer que eles não estão ainda operando no Sinaflora, então tá tudo irregular que eles estão fazendo. Tem prefeitura que é complicado, viu? Essa mesma prefeitura, uma pessoa ligou pra mim pra tirar dúvida de DOF, e aí eu perguntei, você é consultora? Não, eu sou funcionária aqui da prefeitura, e aí vai facilitar pra ser mais rápido. Ele me contratou pra fazer pra ele. Eu falei, você tá falando isso na minha cara. Já deu uma bronca também desse sustinho, né? Sem mandar a polícia ambiental lá e a gente fazer vistoria também. E que ela precisava entrar no Sinaflor, enfim, já deu uma bronquinha. A pessoa ficou desesperada também, acho que se arrependeu amargamente de ter ligado lá, né? Mas a gente não fez nada, né? A gente orienta porque, no final, quem se prejudica com isso são os interessados, porque eles vão lá na prefeitura, fazem o processo de licenciamento e a prefeitura faz fora do Sinaflor e depois eles não conseguem transportar essa madeira, né? Ainda corre o risco da polícia ambiental embargar essa área, porque essa autorização não tem validade nenhuma fora do Sinaflor. Então a gente aperta a prefeitura para proteger as pessoas, né? Tem que fazer direitinho. Mas em alguns casos é causos da UTESP, do DOF especial, né? Então tem esse cuidado, tá? Orientem que realmente é para caso excepcional e que, de maneira geral, esse DOF não pode ser recebido no sistema, tá? Só após análise nossa. Então, atenção se forem solicitar DOF especial. Essa é informação importante. A autorização especial também fica válida para a emissão de DOF enquanto durar o prazo da autorização. No caso, nós que damos esse prazo. Então, como eles solicitam para a gente o cadastro dessa autorização, né? Não é uma coisa que se faz via sistema, a gente avalia o caso, né? Quando ele precisa de uma semana, 5 dias dá, ou se ele precisa de 15 dias, né? Para se organizar. Teve um caso de doação de madeira que nós fizemos para um município bem longe daqui, que fica 3, 4 horas daqui. Era muita madeira, ia precisar de várias viagens, né? Então a gente deu um prazo maior para essa autorização para eles conseguirem emitir os DOFs especiais, enfim, é caso a caso. Venceu a autorização, não emite mais DOF, tá? Apertei no folha aqui, vamos ver se agora vai. Aí. Saldo não exportado. Esse é outro tipo de origem que é operada pelo IBAMA também. No caso, ela é utilizada para armazenar produtos florestais que por algum motivo não conseguiram sair do país. Eles iam para exportação, mas eles ficaram parados lá por algum problema, precisa alguma liberação da carga, algum documento que ficou faltando, né? Então, eles ficam parados e para não ficar em situação irregular, o IBAMA criou essa origem que chama saldo não exportado. Então, eles ficam no local lá específico e esse saldo fica contabilizado também no sistema, né? Não fica carga solta lá na região de transbordo. Ele utiliza um código de rastreio específico, né? Seguido da sigla, seguido da sequência numérica, que é o IBAMA que controla também essa sequência e esse código. Esse saldo fica disponível por 72 horas. Tá? E pode ser utilizado para a omissão de DOF normalmente, ou para o retorno do pátio de origem, tipo, não deu certo, não vou exportar, não vai dar certo. Então, ele emite o DOF de volta para o pátio de origem, ou se ele conseguiu, vou exportar, emite o DOF exportação, né? Para o IBAMA dar continuidade na exportação. E aí, repito, 72 horas só, né? 3 dias que ele fica disponível. Depois disso, esse saldo some, perdeu, e o IBAMA toma as providências e não consegue mais emitir o DOF. Ele tem que tomar outras providências para liberar. Saldo consignado. Esse é um conceito um pouco confuso, mas nem tanto assim. Eu não vou aprofundar muito hoje, porque nós vamos falar mais dele a partir da semana que vem. Por quê? O saldo consignado está muito relacionado com a autorização de exploração florestal, tá? Ele acontece quando aquele que explorou a madeira não vai beneficiar a madeira, por exemplo.
né? Então, por exemplo, o rapaz da fazenda que deu a entrada no processo de licenciamento junto ao órgão licenciador e conseguiu autorização para cortar madeira. Só que ele não tem equipamento, ele não tem madeira, ele não tem, né? Então é possível consignar esse saldo para uma empresa, por exemplo, a própria empresa que está, vamos supor, que é uma fazenda que você está abrindo um loteamento, alguma coisa, né? O proprietário deu origem ao licenciamento, mas a incorporadora, a empresa que está fazendo, que vai gerenciar essa madeira, né? Então você pode, dentro do sistema DOF+, consignar esse saldo da Altex para esse outro CNPJ ou CPF, tá? Total ou parte. Então, o que isso significa? Você pega o saldo da Altex e coloca em nome de outra pessoa, para essa outra pessoa converter, emitir DOF, transportar, certo? Ele vai estar vinculado ao prazo da autorização vinculada, tá? E mantém o mesmo código de rastreio, que eu vou falar do código daqui a pouquinho, tá? Então, nesse caso, os volumes são transferidos diretamente para o beneficiário do saldo, mediante aceite de oferta do detentor da autorização. Como que ele consigna o saldo? É como se ele fosse fazer uma venda. Ele entra na Altex dele, faz uma oferta para a empresa que vai beneficiar a madeira, a empresa aceita e esse saldo entra como saldo consignado no pátio, né? Na verdade, a origem vai chamar saldo consignado, não vai ser pátio, né? Ela entra para outra empresa. E aí, por exemplo, essa empresa pode ter uma licença de conversão para transformatório em cavaco, né? Ela pode emitir o DOF, ela vai poder transportar, ela faz tudo que o outro não conseguiria, não teria condições de fazer, certo? Nesse caso, você faz a oferta no sistema, mas você não emite o DOF, né? Você só faz a oferta, aceita a oferta, o saldo já migra, tá? Porque entende-se que não vai ter transferência da madeira, transporte da madeira. A madeira continua lá fazendo a DOF cortada. Você só está dando autorização para um terceiro gerenciar o seu saldo de DOF. Deu para entender? Então, eu tenho o saldo na Altex, mas eu quero que alguém faça o beneficiamento e transporte para mim. Então, eu faço oferta o saldo da Altex e essa outra empresa que faz tudo para mim. Eu não preciso me preocupar. Ele fica consignado para ela entra com o certificado digital dela, ela opera lá do jeito que ela quiser. Ok? Então, ele está sempre vinculado a uma autorização de exploração ou de manejo de produtos florestais e dura também o prazo que durar a autorização, tá? Venceu a autorização, vence tudo. E vamos falar finalmente dela, então, né? Que o pessoal confunde bastante, né? Altex com pátio. O que é autorização de exploração, né? Na próxima aula, que nós vamos começar a falar do uso da madeira no licenciamento, eu já vou explicar logo de cara qual que é a diferença dos planos de manejo para as Altex, tá? Na verdade, o plano de manejo vai gerar uma Altex também, né? Mas a madeira que vem do plano de manejo é a madeira de supressão. Qual que é a diferença dela? Mas a Altex, ela vem da exploração da floresta. É uma autorização para corte das espécies. Depois que você corta, para você poder beneficiar e transportar, você precisa solicitar uma autorização de utilização de matéria-prima florestal ou autorização de manejo de produtos florestais, tá? Porque a Altex em si não migra para o DOF se for área, mas eu vou falar isso na semana que vem, tá? A CAI migra, mas a de ASV não. Mas a semana que vem a gente começa a falar sobre isso. Aí você, nesses casos, aí você vai precisar de uma autorização de utilização dessa matéria-prima, tá? Então as duas estão ligadas ao licenciamento florestal, tá? E elas nada mais são do que uma licença, uma autorização concedida pelo órgão ambiental para retirada do produto florestal, ou seja, para o corte raso, né? Cortar a árvore e utilizar. Ela vem para o DOF migrada do DOF+, mediante o registro de declaração de corte ou do traçamento de dimensionamento. Então, quando eu pego a autorização na mão, eu preciso acessar o Sinaflor da empresa, vou mostrar tudo isso para vocês nas próximas 2 aulas. Eu acesso o Sinaflor da empresa, localizo a autorização e vou lá e falo, cortei a árvore, tá? Quando você faz isso, esse saldo migra para o sistema DOF e imediatamente vai gerar lá uma origem do tipo Altex. Então, uma vez que a empresa entrou no Sinaflor e declarou o corte, ela pode acessar o sistema DOF, que ela vai ver, vou mostrar para vocês também como é que fica uma origem lá, Altex, o número da Altex e o saldo dessa árvore que ela declarou o corte. A partir daí, é só emitir o DOF, só alegria, certo? Existem 5 tipos de Altexes, tá? De autorizações de exploração. Falei que eu vou falar um pouquinho melhor a partir da próxima aula, tá? Mas o plano de manejo florestal sustentável, que é aquele que você não converte o uso da área, né? Você faz um plano de exploração de forma que você tira alguns indivíduos e a floresta vai voltando. A supressão da vegetação, aí por área, né? Que é corte raso, vou tirar 2 hectares de mata. Pá, corta 2 hectares. Supressão ASV, autorização supressão de vegetação. A autorização para uso alternativo do solo, que aqui em São Paulo não é emitida, só naquele caso lá da autorização simplificada, tá? Porque você tem outras implicações de compensação e tal, né? Então, a gente autoriza o corte, não a conversão do uso, né? E aí ele tem que fazer a compensação dessas árvores cortadas, tá? O corte de árvores isoladas, famoso CAI, que o nome é autoexplicativo, é corte de árvore isolada, né? Você vai cortar até 10 indivíduos isolados que não formam fragmentos, então você não tem áreas, né? São alguns indivíduos. E a autorização de floresta plantada, que é aquela que eu falei de plantio comercial de espécies, né? Então, a gente tem mais comumente as exóticas, mas a gente tem bastante plantio de araucária, de guarandi, de pau-balsa, que são espécies nativas, e que o pessoal planta para comercializar depois. A madeira, tá? Nesse caso aqui em São Paulo, essas autorizações são emitidas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, não pela de Meio Ambiente. Não sei em outros estados como funciona. Esse tipo de origem, né, Altex, AUMP, não precisa ser homologada no sistema DOF. A pessoa não precisa entrar lá, cadastrar e pedir a homologação igual ao pátio. A partir do momento que o órgão licenciador deu a autorização para ela, supondo que ele está regularizado e fez isso via Sinaflor ou em sistemas sincronizados, né, que conversam com o Sinaflor, o próprio empreendedor entra no Sinaflor e já vai ver a autorização lá. Então ele não precisa cadastrá-la. Aí ele só vai informar conforme ele for cortando a madeira, e aí essa madeira vai migrando para o DOF. Eu vou explicar como isso funciona na próxima aula, a partir da próxima aula, tá? Mas é importante destacar. Eu tinha uma autorização de supressão de empreendimento, queria transportar madeira, como homologo? Não homologa. Entra no Sinaflor, declara o corte, e aí você já pode transportar madeira via sistema DOF, ok? Ficou claro? Até agora o que a gente precisa homologar é o pátio e a AUTESP, né? A autorização especial, ok? As outras não. Eu vi que tem algumas coisas ali no chat, tem dúvidas das autorizações? Tem 2 dúvidas aqui do Daniel. Primeiro, quando você estava ensinando sobre saldo não exportado, ele perguntou se é como exemplo a carga que chegou em Paris e colocou o nome de champanhe. Não, porque foi antes de chegar em Paris, né? No caso, parou aqui no Brasil mesmo. É o saldo não exportado. Então, ele ficou no Brasil, né? Ele, por algum motivo, a ideia é essa: dá algum problema de documento, alguma autorização que está faltando, ou o próprio aceite do país para qual ele está indo, às vezes dá algum problema nessa negociação, e a madeira fica ali no porto, no aeroporto. Aí ele tem essa opção de você ter que 2 horas de resolver a documentação e conseguir emitir DOF por exportação, ou de emitir DOF de volta para a origem, né? De volta para onde ela veio.
A outra dúvida dele é sobre, em caso de supressão vegetal, é necessário ter AuMPF ou Altex? Altex sempre. Sempre, você não pode suprimir sem autorização. E aí o pessoal toma multa e vai lá no atendimento ambiental e fala: Não, eu não sabia que não podia cortar árvore. Gente, balela, né? Qualquer criança de 2 anos nesse país sabe que não pode cortar árvore sem autorização, tá? Todo mundo sabe. Né? O pessoal tem medo até de cortar goiaba no sítio. Então eles sabem muito bem que não pode cortar, né? Já que a goiaba foi alvo da polêmica, ela passada, né? Todo mundo sabe que não pode, né? E, enfim, também tem um artigo da Constituição que diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para descumprir. Então a gente usa sempre essa aí também na defesa. Mas, não se corta nada sem autorização. Ponto final, tá? Aí você vai verificar quem é o responsável por te autorizar. Se é na área urbana, é o município, ou se o município, ele participa de algum programa aí de licenciamento, né, municipalizado. Aqui em São Paulo a gente tem algumas prefeituras autorizadas, autorizações de médio e baixo impacto, por exemplo. Se não for, se é o Estado ou se é o IBAMA, alguém vai autorizar esse corte, tá? Você não pode cortar nada sem autorização. Agora, no caso de ser uma coisa é o corte, outra coisa é o transporte, tá? Você ter a AuTESP, que é a autorização para explorar aquela madeira, aquela área, não te autoriza a transportar essa madeira. Você precisa do DOF. Por isso que a gente vai falar a partir da aula que vem como que eu faço isso. Como que eu pego esse saldo que eu fui autorizado a cortar e jogo no sistema DOF, né? Como que a gente faz esse trabalho para poder usar essa madeira, tá? No caso de, você perguntou da UMP também, né? No caso de ASV, que é por área, a exploração é por área, você vai precisar da autorização de manejo de produto florestal. Eu falo manejo, eu vi que é outro nome, mas é mania, gente, é difícil perder a mania, mas vocês sabem que falando da UMP, tá? Essa autorização para uso, né, do produto florestal. No caso de CAI, de árvore isolada, não precisa, tá? Você pode ir direto lá no Sinafor e mandar lá pro sistema DOF, mas a partir da semana que vem a gente vai falar disso melhor, tá? Pra explicar. Mas ficou claro, né? Para cortar a árvore, é que nem exceção do DOF. Lembra que eu falei das exceções? Eu vou consumir no próprio imóvel. Então eu não preciso do DOF, não precisa, mas precisa autorização para cortar, né? O DOF é transporte. Corte é corte, transporte é transporte. Então eu peço autorização para o corte de uma árvore isolada no meu sítio. Mas não vou transportar, vou picar aqui e enterrar. Beleza, não precisa do DOF. Mas precisa autorização do corte, tá? Então só para reforçar isso daí, pra vocês não falarem que eu disse que não precisa autorização, que precisa, tá?